Vamos então, nessa maravilhosa manhã de domingo, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, e rogar a assistência do plano maior, para que sejamos envolvidos em paz e amor, aquecendo os nossos corações. Que a Boa Nova, através dos ensinamentos do Cristo, nos envolvam, nos aqueçam e sejam como bússolas a nortear os nossos caminhos. Que as nossas ações sejam sempre calcadas no Evangelho de Jesus. Que assim seja. Assim seja. Vamos hoje conversar um pouquinho a respeito de um tema que, infelizmente, temos muita dificuldade de exercitar. Um tema libertador, um tema, uma ação que nos faz livrar das algemas do passado, o perdão. No Novo Testamento, em Marcos 11, 25 e 26, nos diz o seguinte: E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas transgressões. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas transgressões. Em Mateus 18, 21, 22. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe diz: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então Jesus aí nos dá a questão do perdão, além de incondicional, de quantas vezes forem necessárias, para que nós então tenhamos a libertação de tudo que nos faz mal. Então vamos ver o seguinte: o que nos diz referente ao significado do perdão? O que é perdão? O conceito de perdão. Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida, etc. E aqui a gente dá uma paradinha e observa, de se livrar. Por quê? Porque quando nós perdoamos, nós nos livramos. Quando nós nos perdoamos, tão importante quanto, também existe esse livramento. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. No âmbito religioso, o conceito de perdão está relacionado com o chamado processo de purificação espiritual, ideia que está presente em quase todas as doutrinas religiosas e que consiste na eliminação de sentimentos nocivos ao homem, como a raiva, a mágoa ou o desejo de vingança. Muitas vezes, nós ficamos nos perguntando, isso tudo é uma questão religiosa. Aliás, ficamos afirmando, isso tudo é da religião, né? É das crenças. Se eu não sou um religioso, se eu não sou um que acredita em nada, né? Eu simplesmente pego e digo o seguinte: isso não vale, isso é história. E hoje a gente percebe, mais de 2000 anos após Jesus nos ter colocado que a gente deve perdoar quantas vezes seja necessária, a ciência vem provando malefícios e benefícios a respeito desse exercício, que é o de perdoar. Então vejamos, os malefícios
da mágoa. Porque o que nós perdoamos? Nós perdoamos algo quando alguém nos faz ou nos diz alguma coisa. Logo nos magoamos. Né? Às vezes, demoramos um tempo e vamos processando essa mágoa por um longo tempo. Vejamos um processo assim. Alguém nos faz algo. O que acontece? Nós nos chateamos. E é interessante que quanto mais próximo a pessoa é de nós, quanto mais ligada é a nós, mais isso representa para nós em processo negativo. Às vezes nós pensamos que é o contrário. Não, eu amo muito e por isso liberto. Mas talvez a grande questão seja que a gente nunca imagina que a pessoa seja capaz de fazer algo para nós. Nós condicionamos o amor. Eu amo desse jeito, eu amo dessa forma, eu faço isso e espero do outro a retribuição exatamente do mesmo jeito. E a gente tem que lembrar, falando um pouquinho de amor, que cada um de nós tem uma forma diferente de expressar os seus sentimentos. Ninguém consegue expressar sentimentos da mesma forma. Né? Aliás, até conseguimos, mas não porque observamos o outro, é porque é a nossa forma, é o nosso particular. Existem pessoas que têm uma facilidade, assim, para dizer eu te amo, de olhar no olho da pessoa e dizer que ama, sem problema nenhum. Outros, devido à timidez, por exemplo, não conseguem, às vezes não conseguem nem levantar o olhar, não conseguem olhar no olho da outra pessoa. Imagina dizer eu te amo, mas com um abraço, com um aperto de mão, com um sorriso, a pessoa consegue expressar tudo aquilo que ela sente a respeito. E aí, nós não compreendendo isso, o que fazemos? Dizemos assim: essa pessoa não me ama. Né? Eu faço tantas coisas para ela e ela não consegue retribuir a mim, sem nos dar conta que ela retribui da sua forma. Agora imaginemos a questão do ressentimento por isso. Né? Ela não me ama, eu me chateio. Até aí vai ficar provavelmente só nessa parte. Né? Mas e quando essa pessoa ou pessoas, determinadas pessoas a qual nos relacionamos e gostamos muito, nos dizem algo que nós não gostamos, que toca o nosso orgulho, que mexe na nossa vaidade, seja verdadeiro ou não, o que fazemos? Nos chateamos, aí sim a coisa começa a se transformar. Eu não esperava isso dela. Né? E aí nos chateamos. E se não resolvemos isso rapidamente, se não transformamos isso intimamente, ou se não vamos até a pessoa para resolver em particular, o que acontece? As coisas começam a se transformar em nós, porque os dias vão passando e a gente não deixa de pensar naquilo que nos foi feito ou dito. E aí, de chateado, passamos a nos sentir magoados. E temos a dificuldade de nos libertar disso, porque o tempo passa e as coisas em nós aumentam. Agora vamos imaginar que não seja alguém que tenha, a qual a gente não espere determinada ação para nós. Alguém que a gente tenha uma relação, mas que não seja uma relação tão forte. Né? A tendência é da mágoa se transformar muitas vezes. Quanto mais deixamos em nós, quanto mais pensamos a respeito, mais as coisas aumentam e se transformam, chegando possivelmente na raiva. Às vezes nem nos magoamos, às vezes já sentimos raiva de primeiro impacto. Né? Ficamos ali sem saber o que fazer, mas aquilo nos corroendo por dentro. O Divaldo, numa das suas explanações, ele fala uma coisa muito interessante, né? Que a raiva é normal a gente sentir, porque nós carregamos isso dentro de nós. Não adianta.
não somos perfeitos, estamos longe da perfeição, estamos no caminho, né? Lutando muito contra as nossas questões íntimas, mas lutando sempre. Então é normal sentir a raiva. O problema ou a questão é o que nós vamos fazer com esse sentimento depois que ele surge em nós. O que vamos fazer? Vamos resolver essa questão ou vamos deixar isso cada vez mais se transformando em nós? Aí a gente dá um outro passo, imagina alguém que nós não gostamos. Alguém que a gente não gosta, porque infelizmente a gente tem pessoas que a gente não gosta, né? Às vezes a gente nem sabe por que não gosta, mas a gente não gosta. E tem aqueles que a gente sabe por que não gosta, né? Essa pessoa quando nos faz algo, quando nos diz algo, aí sim, aí a coisa, né, complica muito. Aí os nossos sentimentos de revolta surgem como que por encanto. E aí a necessidade da transformação que a gente não fez lá quando a gente foi com aquela pessoa que a gente gosta, né? Aí com aquela pessoa que a gente não tem muito sentido, a gente também não exercitou. E aí quando chega com aqueles que a gente não gosta, aí sai de baixo. Aí a coisa ferve. E é muito bacana a gente perceber que muitas das vezes as pessoas nos falam alguma coisa e o sentido não é de magoar, não é de chatear, mas nós interpretamos dessa forma. Ou então a pessoa está no calor da emoção, está com algum problema, está com alguma dificuldade, ela precisa, como a gente diz, né, recorrer a alguém para se libertar daquilo ali, enquanto o primeiro que é a gente, e aí o que faz? Solta o verbo. A gente, como não estava esperando, ou com quem sabe estava esperando, dependendo de quem é, de qual a pessoa, o que a gente faz? Né? Reage. E começa uma questão de quem tem razão. E eis o problema surgindo. Os malefícios da mágoa são o seguinte: as pessoas que não perdoam, isso a ciência hoje está comprovando. As pessoas que não perdoam sofrem níveis elevados de pressão arterial. A pressão sobe. Isso a gente já sabe, né? Quem de nós aqui já não discutiu um dia, já não teve uma discussão acalorada, né? E aí o que acontece? Né? A gente percebe que o batimento cardíaco acelera. E aí a pressão sobe. E algumas mudanças na hora já começam a acontecer. Minutos depois, então, nem se fala. É dor de cabeça, é dor de estômago, enfim, né? Mas a pressão arterial, ela está ligada a outra questão, que é o coração. Então, o aumento da pressão arterial e muitas vezes problemas cardíacos, bem como vários outros problemas de saúde, inclusive o câncer. A gente tem que sempre sinalizar que não é sempre que é questão do câncer. O câncer existe por inúmeras situações, mas essa é uma das. Né? Claro, a longo prazo, é aquela mágoa guardada, a mágoa contida, aquele ressentimento que a gente não consegue deixar de sentir. Voltando, às vezes aquela pessoa que nos disse alguma coisa, naquele calor da emoção, ela vai para sua casa depois, passado o dia, passado o tempo, deita e dorme, tranquila. Ela se libertou daquilo que lhe atrapalhava, encontrou alguém para soltar os seus problemas, né? E pronto. Mas a gente que não soube interpretar dessa forma, o que faz? Vai para casa chateado, magoado, às vezes com raiva, comenta com seus familiares, distribui essa energia negativa com todos,
faz com que todos, porque é interessante, né? O que a gente costuma fazer? A gente, por amigo, ou por familiar, ou por amar muito, a gente sempre diz que a pessoa tem razão. Dificilmente a gente pede calma. Dificilmente, ou são raras as vezes que a gente diz, olha, não, a coisa não é bem assim. Pelo que tu está me falando, que a pessoa te disse, eu acho que tu está interpretando de uma forma diferente. Né? Não. A gente faz o quê? A gente concorda, que é para não chatear mais, porque se a pessoa já está ali enfurecida, se a gente for contrário àquilo ali, ela vai dizer, tu também? Tu também é contra mim? Então a gente pega, infelizmente, né, e concorda. Isso quando a gente não concorda de verdade. E aí, aquele que não tem nada a ver com aquela situação, daquele momento, passa a sentir o mesmo tipo de vibração, ou algo semelhante. Mas a pessoa, o ofendido, ela vai se deitar, depois de comentar com todo mundo, e isso vai se transformando cada vez mais, quanto mais a gente comenta algo, mais a gente fomenta isso dentro de nós. Aí o que acontece? A gente vai deitar, a gente não faz uma prece, porque a gente está tão envolvido no problema que a gente esquece de tudo, até por uma questão de se acalmar, de agradecer, enfim. E aí a gente dorme. Às vezes tem pesadelo, às vezes dorme mal e nem sabe por que dormiu mal, não lembra de nada, mas em compensação também parece que acorda no outro dia rastejando, pesado, sem forças. E lembrando do fato, agora vamos imaginar o seguinte, isso em um só dia e uma só noite, vamos imaginar a longo tempo, isso transformando dentro de nós. Às vezes irmãos que não conseguem conviver, porque não esperavam que o irmão fosse capaz de fazer algo. Nós espíritas, através da lei da reencarnação, através da lei de causa e efeito, de ação e reação, já sabemos muito bem de que se estamos juntos, é porque precisamos estar juntos. Sabemos que ninguém é igual a ninguém, que ninguém ama da mesma forma. Então, justifiquemos através desses ensinamentos e saibamos compreender o outro na situação a qual ele se encontra naquele momento. Para que isso? Para que a gente não seja afetado diretamente pelo problema que o outro carrega. Francisco de Assis, no livro de Miramês, ele contava uma história, ele nos diz algo muito interessante. Ele exercitava a técnica de inofendibilidade. O que significa isso? Que tudo aquilo que vinha para ele, ele tentava não se ofender com aquilo ali. Né? É como se fosse um escudo invisível. Né? A gente sabe que não é bem assim, que a coisa não bate e volta, que a gente tem que transformar, a gente tem que pensar muito a respeito do que a gente está ouvindo. Se verdadeiramente compete a nós, então saibamos aproveitar para melhorar. E se não nos compete, então não nos serve. Não aceitemos o presente com aquele embrulho bonito. Né? Simplesmente deixamos de lado. Se não nos ofendermos, ou quanto menos nos ofendermos com as coisas que nos são ditas e feitas, automaticamente menos teremos que desculpar, que perdoar. É interessante, uma coisa está ligada à outra. Francisco de Assis, que também tinha as suas questões de mágoa pela não aceitação da sua missão pelo seu pai, também tinha que fazer uma luta interna intensa para poder amá-lo. Porque senão poderia ser tocado pela revolta e deixaria talvez de lado parte daquilo que veio fazer. E é assim que a gente tem que buscar fazer. Né? A gente não vai conseguir fazer igual, mas a gente tem que pegar um exemplo, pensar a respeito e chegar à seguinte conclusão: como é que eu posso utilizar isso para que eu me beneficie, para que eu não me sinta
tão atingido, para que eu não me revolte, para que eu não adoeça com isso. E por que é tão difícil a gente perdoar? Por que será que é tão complicado? O perdão, em primeiro lugar, ele não deve ser confundido com esquecimento. É uma das coisas que a gente costuma confundir, né? Ah, eu esqueci, eu vou esquecer o que você me fez, então aí eu perdoei. Mas será que a gente consegue esquecer? A gente consegue esquecer aquilo que nos é dito, que nos é feito? Não consegue. Claro, se a gente chegar no ápice da questão, do equilíbrio, a gente consegue. Mas no momento atual, no nosso momento atual, num planeta de expiação e provas, onde os pensamentos negativos são muito intensos e muitas das vezes nos dominam e torna cada vez mais difícil a nossa ação positiva sobre si mesmo, automaticamente a gente não consegue. Então aquilo fica lá no nosso consciente, daqui a pouco vai para o inconsciente, mas um dia, se a gente achou que perdoou porque esqueceu, Sérgio Lopes disse isso aqui, nessa casa, né? Se a gente chegar na frente de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, né? De alguém que tecnicamente sabe desenvolver e puxar de dentro de nós os nossos sentimentos, nós vamos cair em prantos quando lembrarmos do que nos foi feito. Então está guardado, o que está dito, o que foi feito, está dentro de nós, está guardadinho ali. Então a gente não pode confundir perdão com esquecimento. Perdão é transformar. Né? O perdão é para aquele que dá e não para aquele que recebe. Essa é outra dificuldade. Por que eu vou perdoar quem me fez algo? Para que eu vou perdoar? Para livrar da culpa? Para deixar com que ele vá dormir tranquilo? Não. É para nós podermos dormir tranquilos. Não é para o outro. Serve para o outro, é claro. Mas serve muito mais para nós. Porque nós nos libertamos dos grilhões que nos aprisionam. Dessas algemas, dessas amarras. É liberdade. Coisa bem boa, e todos nós já passamos por isso, com certeza. Coisa bem boa é quando a gente consegue tirar a culpa de alguém, sem mesmo que precise a pessoa vir nos pedir a desculpa. É quando a gente consegue perceber que o outro, seja o momento que esteja, não importa, eu consigo perdoar. Não é como se saísse um peso do ombro da gente. Quanto mais tempo a gente carrega a mágoa, o ressentimento, no momento que a gente se liberta, a gente se sente feliz, a gente passa a sorrir diferente. A gente não pensa mais que o fulano é isso, que o ciclano é aquilo. Olha o que me fez, isso foi injusto. A gente simplesmente começa a perceber as oportunidades que a vida nos apresenta. Quando estamos presos ao passado, deixamos de aproveitar o presente. Muitas vezes. E o perdão, ele leva tempo. E perdoar não faz a dor desaparecer imediatamente. É outra coisa. A gente pensa assim, eu não consigo perdoar, porque eu estou sempre lembrando, porque eu estou sempre sentindo, mas isso tem um tempo. As coisas se processam bem lentamente, pensando sempre na individualidade de cada um. Uns têm mais facilidade, outros nem tanto, mas para todo mundo leva um tempo. O perdão não é um presente para o culpado, mas algo que fazemos dentro do nosso coração. Não significa necessariamente reconciliação. Aí percebemos outra questão. Jesus nos disse o seguinte: perdoai os vossos inimigos. Puxa,
Se já é difícil perdoar aquele que eu gosto, porque eu acho que eu não mereço o que me foi feito, imagina o que eu não gosto. Imagina o inimigo. Para aí. Voltar a conviver com aquele que eu gosto é uma coisa. Mas voltar a conviver da mesma forma com aquele que eu passei a sentir raiva, às vezes até mesmo ódio, é outra história. Né? Mas não é a questão de conviver, não é de sentir essa proximidade. Nós não vamos, é lei da física, nós não vamos conseguir sentir por alguém que amamos a mesma coisa por alguém que não gostamos. A questão é não desejar o mal. Começa por aí. Nos felicitar pelo que o outro, pela felicidade do outro. Até porque a gente diz assim, ele não merece. Ah, essa pessoa ali, o jeito que ela é, o que ela faz, o que ela diz, olha o jeito que ela trata os familiares dela, a gente já nem lembra mais o que nos foi feito. Aí a gente já pega e transforma, né? A gente vai lá e pensa assim, que a gente conhece. Diz assim, isso aí é ruim, isso não merece ser feliz. Merece. Ou quem sabe a gente às vezes não magoa. Ou quem sabe às vezes a gente não comete erros da qual nós nos arrependemos. Às vezes na hora, rapidamente, às vezes um tempo depois. E assim mesmo nós achamos que não merecemos ser felizes? Merecemos. Então existe série de fatores para que a gente não precise conviver ou sentir da mesma forma, mas não desejar o mal do outro. Regozijar-se pela felicidade do outro, né? E se o outro vem em um determinado momento nos pedir o auxílio, é estender a mão. Isso é amar o inimigo, né? Isso é propiciar ao outro, através do exemplo, através do nosso sentimento, né? A possibilidade da redenção. Quantas vezes não são, aliás, na maioria das vezes, a palavra, ela auxilia, mas ela não transforma. Agora, o exemplo, a nossa postura, a nossa conduta, a forma como nos colocamos diante do outro, principalmente daquele outro que tivemos um problema no passado, essa conduta nossa é que pode ser redentora. Transformador. Vamos ver aqui. O perdão é uma decisão, independentemente da pessoa que está sendo perdoada. Isto significa que estamos deixando a dor ir. Olha que fato interessante, né? Quando a gente de fato resolve perdoar, se propõe a tirar a culpa do outro, se propõe a libertação de si mesmo, das mágoas, dos ressentimentos, dos ódios, de tudo que nos faz mal, a gente deixa com que isso vá embora. Não é o outro, é o sentimento negativo, é o que nos corrói, é o que nos destrói, bem devagar. Quando não perdoamos, permanecemos acorrentados à pessoa que nos machucou. E enquanto não aceitamos a ideia do perdão, não conseguimos sair do poder que o agressor tem sobre nós. Né? Porque também existem aqueles que fazem as coisas pensando em fazer de verdade. E se nós não conseguirmos perdoar, nós automaticamente estamos sempre envoltos às energias que nos são emanadas. Nós aceitamos, nós compramos, nós abrimos o nosso coração para toda energia negativa que vem ao nosso alcance. E quais são os benefícios do perdão? O que a ciência fala a respeito? Bom, aí a gente entra numa questão assim, ó, olha,
Não, perdão é uma questão religiosa, são as crenças que falam, eu não aceito muito bem. Bom, então vamos para a ciência, né? Vamos lá, vamos correr para a ciência, vamos ver o que hoje, aliás, há um tempo já, e cada vez mais a ciência tem nos mostrado a respeito disso. Os pesquisadores estão aprendendo que o processo de perdoar alguém melhora a nossa saúde. Bom, se a mágoa faz aumentar a nossa pressão sanguínea, nos causa problemas cardíacos e tantos outros males, né? É óbvio que se conseguirmos perdoar, né, a nossa saúde melhora bastante. Os benefícios do perdão, agora validados pelo mundo científico, incluem a redução da dor crônica, doenças cardiovasculares, comportamento violento, depressão, ansiedade e tantas outras coisas. Uma publicação feita em 5 de março de 2018, o Dr. Marcelo Katz, cardiologista do Hospital Albert Einstein, diz que perdoar faz bem ao coração. Aí vão dizer assim, esse doutor aí deve ser um religioso, né? Ele é cientista, mas ele diz que faz bem ao coração, isso todo mundo diz, né? A gente entra em qualquer templo religioso e todos dizem que perdoar é necessário porque Jesus disse isso, né? Não, Jesus disse, mas ele sabia disso, né? Mas aí vem um escrito, pois diminui o nível de adrenalina,